Olá pessoal, estamos aqui, Nelson e eu. O que é que nós pensamos? Trazer para vocês, de modo bem descontraído, de modo mais informal possível, aspectos do Código Civil comentado que são importantes para a gente. Eu não sei, gente, a ordem que isso vai para vocês, se isso vai ser o primeiro ou não, mas nós escolhemos alguns artigos que nós reputamos importantes e vamos conversar sobre eles. Nelson sugeriu um tema muito interessante, pessoal. Recentemente, em fevereiro de 2021, o STJ, no informativo 721, o que é que decidiu? Que o prazo do exercício da pretensão, seja do segurador contra o segurado, seja do segurado contra o segurador, é sempre de 1 ano. A questão, Nelson, é a seguinte: como isso impacta na questão da responsabilidade civil contratual e extracontratual? Excelente, Felipe. Tudo bem com você? Vocês sabem da alegria de compartilhar um espaço com o Felipe. Nós somos autores de várias obras e especificamente nesse momento eu faço alusão ao Código Civil comentado, não é isso, Felipe? Um grande livro, está entrando agora na sua 3ª edição e a resposta dos leitores tem sido cada vez mais positiva. E essa provocação que o Felipe me fez sobre uma decisão tão recente, é evidente que essa decisão não está no nosso Código Civil comentado, porque ela é muito recente. Mas demonstra como nós tentamos entregar a vocês um conteúdo dinâmico e atualizado, porque nós falamos sobre isso nas passagens dos artigos 389, 422 e 927. Em suma, qual é o tema tratado aqui? É a chamada summa divisio, a dicotomia clássica que existe desde o direito romano, Felipe, entre a responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual. E o STJ, recentemente, tem vários julgados, nem sempre uns combinam com os outros, nem sempre os ministros que votam, eles andam em harmonia, mas é aquilo que a gente sempre conversa, a doutrina tem um papel luminar aí de trazer realmente uma lanterna para servir como guia nesses debates. Então, qual que é o ponto de vista? É o seguinte: a responsabilidade extracontratual, como vocês sabem, é aquela que nasce da violação de um dever geral, um dever abstrato, de não causar danos a ninguém. É o neme nem ladre. Por outro lado, a responsabilidade contratual, ela deriva de um inadimplemento de uma obrigação. O que isso quer dizer? Que as partes já saíram do contato social há muito tempo. Elas já entabularam um contrato, há uma obrigação de dar, fazer ou não fazer, ele é objeto de descumprimento. Acontece que cada país, Felipe, tem uma solução para essa dicotomia. Alguns países unificam a responsabilidade contratual e extracontratual, como a Argentina, no recente Código Civil de 2015. No Brasil, não. No Brasil, nós temos um regime de responsabilidade contratual nos artigos 389 seguintes e um regime de responsabilidade extracontratual ou aquiliana no 927 e seguintes. É verdade, eu não posso te negar, amigo, que em alguns momentos essa distinção não é tão clara. Por quê? Porque, por vezes, eu estou na responsabilidade extracontratual e preciso ir lá para o artigo 393 da responsabilidade contratual para tratar do fortuito. Ou preciso ir ao 402 para tratar da questão das perdas e danos. Ou ao 403 para averiguar a discussão sobre o nexo causal. Então, as fronteiras, elas não são tão claras assim. E por que essa decisão, ela é muito importante? Porque a partir do momento que o STJ diz, olha, você tem um contrato de seguro e todas as pretensões do segurador contra o segurado e do segurado contra o segurador são de 1 ano, ele simplesmente, o STJ, ele aniquila essa distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, porque para ele, tanto faz se o descumprimento é de um dever principal, de um dever secundário ou de um dever anexo, que o prazo ele é uno. E essa decisão vai dar pano para manga, até porque no próprio STJ,
nós vemos, e é bom que vocês estudem essa decisão, tem votos divergentes. Tem aí uma discussão, tem um voto que vai 180 graus contra, tem um voto médio da ministra Nancy Andrighi, e mais ou menos, o que a gente pode extrair daí? Primeiro ponto, uma posição que para mim fica muito clara. Opa, se há uma questão de violação a direitos da personalidade do segurado, vamos dizer, Felipe, o segurador, ele leva o nome do segurado a um cadastro de inadimplentes indevidamente. Ou o segurado expõe a imagem do segurador. É claro que, a meu ver, nós não aplicaremos aí prazo de pretensão, de responsabilidade contratual de 1 ano, o prazo ou de 3 anos da reparação pelo dano moral. Porque esse dano moral, ele não decorre da violação ao contrato seguro. Ele é uma violação à situação existencial. Ele é uma ofensa a direitos da personalidade. Então nós temos sim que separar o que é da dignidade da pessoa humana, independente da violação à dignidade, estar dentro ou estar fora de um contrato. Esse é um ponto da discussão importantíssimo. E o segundo aspecto, e esse realmente, Felipe, é o mais quente, é o seguinte: e uma violação ao dever anexo emanado da boa-fé objetiva? Nós também aplicamos o regime da responsabilidade contratual? E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês é que, na essência, quando falamos de uma violação a responsabilidade decorrente da afronta à boa-fé, nós não estamos nem na responsabilidade contratual, nem na responsabilidade extracontratual. É uma violação à confiança, como dizia Canaris no direito alemão. Por que esse seria um terceiro gênero, ou uma terceira pista? Porque uma violação à confiança, seja por uma violação às tratativas, responsabilidade pré-contratual, seja por uma responsabilidade pós-contratual, seja por uma violação a deveres anexos, seja por uma conduta de um terceiro ofensor, em qualquer um desses casos, nós não estamos mais falando de um contato social em que um estranho pode lesar outro, como num acidente de trânsito, nem tampouco numa responsabilidade contratual, porque não há uma prestação que nasceu de contrato. O que há aí, sim, é uma responsabilidade obrigacional que decorre da violação de um contato negocial. Vejam, já há um contato negocial, já existem tratativas, as pessoas elas já merecem uma perante a outra, no mínimo, Felipe, uma consideração recíproca. Então não se trata de um dever negativo de não lesar, é um dever positivo de cada um dos pré-contratantes de assumir condutas positivas, de agir perante o outro, respeitando proteção, cooperação, informação. Se me permitem, só uma breve interrupção. É isso. E para além, Nelson, dessa tendência de unificação de regimes entre a contratual e extracontratual ser uma tendência mundial, quer dizer, ocorre em vários países, não só no Brasil, eu só tive a ousadia de interromper meu amigo Nelson para dizer que também há julgado do STJ, um pouco mais antigo, uns 3 anos, que diz exatamente isso. Diz o quê? Que a tutela da confiança é um terceiro gênero para além da divisão da dicotomia clássica entre a responsabilidade contratual e extracontratual. Quer dizer, vai ao encontro de tudo que você acabou de dizer. Perfeito, Felipe. E essa decisão de 2019, que nós comentamos no nosso Código Civil, ela é importante porque ela fez essa distinção, em outro caso. Mas qual é a mais-valia, Felipe, dessa decisão de 2022? É a seguinte: tudo bem, a responsabilidade pela violação à confiança, ela é uma terceira pista. Mas quando acontece uma lesão à boa-fé, a deveres anexos, qual regime que nós temos que utilizar, já que não existe um regime no Código Civil próprio para responsabilidade pela violação à confiança? Só existe ou contratual ou extracontratual. Para onde nós vamos? Haveriam 2 saídas.
A primeira delas seria dizer, manda a decisão para o magistrado que, com base na tópica, com base na racionalidade do caso, ele vai decidir se aplica aspectos do regime da responsabilidade contratual ou extracontratual. Eu, em tese, sempre fui muito simpático a essa ideia para dar uma certa flexibilidade aos nossos juízes na lacuna legal. Só que o que eu penso hoje, Felipe, é que o melhor seria, tal como propõe o STJ, aplicar a responsabilidade pela violação da confiança, o regime da responsabilidade contratual, por duas razões. Primeira, porque hoje nós falamos na linguagem de Clóvis Couto e Silva na obrigação como um processo. Ou seja, as obrigações são complexas, nós não falamos apenas de uma relação obrigacional como o adimplemento do contrato, falamos do adimplemento do contrato mais o adimplemento dos deveres anexos. Ou seja, uma relação obrigacional hoje, senhoras e senhores, ela, na verdade, é um feixe de situações complexas, ativas e passivas, mas funcionalizada, polarizada ao adimplemento. É isso que as vincula funcionalmente. Então, eu creio que é coerente e lógico um sistema que os deveres anexos ou laterais, eles possam sim se encaixar na moldura da responsabilidade contratual. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo e último, até por uma questão pragmática de segurança jurídica. Né? Eu vou deixar para um juiz decidir hoje, A é assim, B é assim. Na verdade, existem algumas vantagens práticas em emprestar o regime da responsabilidade contratual. Primeira, juros de mora. A responsabilidade contratual a gente conta a partir da citação. Prescrição não é de 3 anos, é de 10 anos. Presunção de culpa da responsabilidade contratual. Então, para terminar essa conversa, a ideia é a seguinte, eu assumo, e o Felipe também, que teoricamente a responsabilidade pela violação da confiança é um terceiro gênero. E se é um terceiro gênero, ele pressupõe que existem outros dois, a contratual e a aquiliana. Mas por necessidades práticas do sistema, nós apoiamos essa decisão do STJ e entendemos que vale sim utilizarmos a responsabilidade contratual de forma pragmática. É isso, Felipe. Obrigado. Perfeito. Um abraço, gente.